Então, vamos à história de Roma antiga, né? A origem de Roma. Roma tem duas origens, né? Nós temos a origem lendária e a origem histórica. Dentro da origem lendária, né, a história de Rômulo e Remo, né, os dois irmãos que vai fundar Roma. Então, ao longo de sua história política, os romanos conheceram três tipos de governo: a monarquia, a república e o império. Então, ele vai passar ao longo da história entre esses três tipos de governo. A história, então, é a origem lendária, né? Para os romanos era muito importante. Então, essa fundação, né, de Roma está atribuída aos dois irmãos que foram criados por uma loba. Depois um camponês, né, pega os dois e leva ao seu local de origem, aonde era deles por direito, e eles acabam então tendo para si Alba Longa, né, construindo Alba Longa, aonde surge então Roma Antiga, o História de Roma. Essa seria a origem lendária. Depois da origem lendária, então, nós temos a origem histórica, né? Que é a fundação de Roma historicamente, que teria surgido por volta do século X a.C., no centro da Península Itálica, em uma colina chamada Monte Platino, né? Ali seria, então, com os povos pastores, né, aonde surgiu, né? E também, né, nesse mesmo lugar viviam os latinos. Então, entre esses dois, né, os latinos e os sabinos, vão surgir a história de Roma, a origem histórica deles. Primeiro governo que, né, a Roma vai ter é a monarquia. Essa é a primeira parte de governo deles, será a monarquia. Teve início em 753 com a fundação de Roma. Esse é o primeira parte. Então, nós temos ali dentro a divisão entre Senado, Conselho dos Anciões, o órgão, né, formado pelos patrícios, né? A sociedade era dividida, né, entre patrícios, plebeus e clientes, né? Na época, a realeza, nesse período, né, a base era a agricultura, a pecuária. Eles viviam economicamente de agricultura e da pecuária. Era bem pouco, né? Eles tinham uma forma bem inferior de comércio, né? A sociedade, como eu disse, era dividida entre patrícios, clientes e plebeus, né? Os patrícios formavam a aristocracia de Roma, eram os descendentes dos fundadores de Roma, então era a classe mais importante. Aí nós vamos ter os plebeus, que eram a maioria da população, e eram aqueles que trabalhavam efetivamente, os que mais trabalhavam, né? Sempre, aqueles que ajudavam a sustentar os patrícios. E nós vamos ter os clientes, que era um grupo intermediário, ficava entre os patrícios e os plebeus, viviam sob a proteção dos patrícios e eram obrigados a obedecer
aos patrícios, né? Eles dependiam muitas vezes deles, e os escravos, né? Nessa época já havia escravos por dívidas ou prisioneiros de guerra. O número era reduzido, mas não deixava de existir. Tinha um número menor, mas existia. Em 509, um choque entre reis, né, os etruscos e os patrícios, provocaram o fim da monarquia. E isso vai então surgir aí, fazer com que surge a república. Então ela começa aí a partir de 509. E as características da república, né, romana. Os antigos reis foram substituídos, então eles deixaram de ser reis. E aí vai ter, né, uma organização diferente. Então o Senado vai ser exercido pelos patrícios. Era vitalício, né, o Senado era algo vitalício. Daí temos os magistrados, que eram eleitos pela Assembleia Centuriata para um mandato de 1 ano apenas. Também deveria ser membro, né, dos patrícios. Aí nós temos o cônsul, que era a principal magistratura. Eram 2 cônsuls, um civil e um militar. Os pretor, que estava apenas abaixo do cônsules, né, tendo como função administrativa e da justiça. Aí nós temos o questor, que cuidava das finanças. O censor, que era responsável por o recenseamento da população e pela indicação dos senadores. Os edil, ou edi, que era responsável pela administração das cidades. E aí nós vamos ter o tribuno da plebe, que representava a plebe perante o Senado. Né? Porém, né, não tinha tanto poder. As mulheres, os escravos, não faziam parte de nenhuma assembleia, elas não tinham direito. Nós vamos ter as lutas sociais ligadas aos plebeus, a esse tribuno da plebe. Eles, né, vão atrás dos seus direitos, porque eles não tinham direitos nenhum. Em 409 a.C., os tribunos da plebe vão passar a ter alguns direitos, né? Dentro disso, eles vão conseguir a mudança da mobilidade social. Em 450, nós temos as leis das 12 tábuas, que vão ser as primeiras leis. A lei canuleia, que é a autorização do casamento entre plebeus e patrícios, que até antes eram proibidos, então, entre as classes. A lei sextitias, que eram os plebeus obtiveram os direitos a magistrados, que eles também não tinham. Em 360, né, a abolição da escravidão, que era a lei lícia, que acabava com as escravidões por dívidas, né? Então, todas as decisões aprovadas pela Assembleia da Plebe
Todas essas foram conquistas dessas lutas sociais. Então, nós vamos ter depois também a crise, né, no período, que vai ter algumas mudanças. Né? Nós vamos ter também dentro de tudo isso, né, depois nós vamos ter a ditadura romana. Aos poucos, os exércitos distanciou-se dos ideais republicanos e os soldados acabaram fazendo muitas e tomando o poder. Aí vai surgir aí dentro da ditadura os Otávios, né? Nós vamos ter aí dentro da ditadura o Império de Otávio, onde ele vai ter o maior poder, né? Onde volta a ter rei. Né? Depois nós vamos ter o Baixo Império, onde vai ter uma grande destruição. Né? Vai começar a ter início a crise do Império Romano, abalando profundamente os problemas econômicos, políticos, militares e religiosos. Porém, né, Roma vai deixar um grande legado para toda uma geração. Né? A estrutura do direito romano vai influenciar toda a sociedade ocidental, né, com seu código de justiça. Isso vai ser algo que, né, nós vamos ter aí dentro do direito. A visão do romano tinha a sociedade uma classe, a divisão de classe social. Nós vamos ter também a política de pão e circo dentro de Roma, que era a política de alimentar e divertir as pessoas para diminuir as crises, né, para diminuir as lutas sociais e as conquistas. Então, para eles diminuírem isso, eles fazem isso a alimentação, né, o pão ou a farinha para o processo, e faziam os grandes espetáculos, né, que eram ali os espetáculos com os gladiadores, aonde os escravos, por dívidas ou por guerras, acabavam lutando entre eles, entre os próprios escravos, outros gladiadores, os escravos, ou com animais, né? E isso, né, aquele que ganhasse acabava matando o outro ou matando o animal. Geralmente o animal ganhava, o leão sempre ganhava do homem. Isso foi uma forma de conter todas essas revoltas, né? Todas essas lutas sociais. Então, Roma, né, até um determinado período, a sociedade, a religião era politeísta, né? Eles eram politeístas, também acreditavam em vários deuses, e muitos dos deuses deles eram mesmo que os deuses gregos. O que mudavam era o nome, né? Eles diferenciavam ali o nome, porém a imagem era muito semelhante, o que ele protegia era muito semelhante. Então, eram muitas coisas parecidas. Eles fizeram um Ctrl+C, Ctrl+V dos deuses gregos. E os romanos, eles foram muito habilidosos, né? Deixaram aí um legado muito grande, né? Principalmente para o direito,
né? Principalmente para o direito, ficou-se um legado bem maior. As conquistas dos plebeus foram bem grandes em relação ao que eles viviam, né? Principalmente porque eles não tinham direito a nada e, de repente, com as suas lutas de classe, eles conseguiram, né, ter os seus direitos conquistados.